Boa tarde a todos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, queridos amigos frequentadores do nosso ciclo, internautas que nos assistem em casa. O presidente da Academia, Domingos Proença Filho, ficou retido num outro compromisso e me pediu para substituí-lo na moderação da mesa aqui, na qualidade de coordenadora geral desses ciclos. E é um prazer estar aqui, então, hoje, para apresentar a conferência do acadêmico Cícero Sandrone sobre o alienista, da psicanálise à ficção, que vai encerrar o ciclo de literatura e medicina a que todos assistimos durante este mês de outubro. Cícero modestamente pediu que eu apenas dissesse que ele é jornalista, escritor e acadêmico, não lesse o currículo todo, claro que todos o conhecemos bastante aqui, mas para não abrir precedentes de tratar os iguais de maneira diferente, eu vou ler, nem que seja resumindo, lembrar um pouco. Cícero Sandrone, que foi presidente desta casa, cursou jornalismo na PUC, administração pública na Fundação Getúlio Vargas, foi jornalista a vida toda, chefe de reportagem no Correio da Manhã, escreveu por 5 anos a coluna Quatro Cantos, de oposição ao regime militar, trabalhou na Tribuna da Imprensa, no Cruzeiro, no Jornal do Brasil, foi editor do Caderno B, do Suplemento de Livros, e de 76 a 83 escreveu o Informe JB, e nessa ocasião éramos vizinhos de corredor, eu trabalhando do outro lado no jornalismo na Rádio Jornal do Brasil. Foi também chefe de reportagem política do Diário de Notícias, foi fundador, criador e diretor da revista Ficção, junto com o acadêmico Antônio Olinto, e revista que foi responsável pela publicação de numerosos contos na década de 70, aquele chamado boom do conto brasileiro, em grande parte foi publicado na revista Ficção, que Cícero e Laura Sandrone e Salim, né, enfim, com outros amigos também dirigiam, e nem vou dizer tudo, ele trabalhou no Ministério da Cultura, no Departamento de Ação Cultural, participou de vários júris de prêmios jornalísticos e de literatura, e publicou vários livros, entre outros, Aos Tragésilos de Ataíde, O Século de um Liberal, Cosme Velho, um passeio literário pelo bairro, 50 anos de Odia, 180 anos do Jornal do Comércio, A Arte de Mentir, Batman Não Foi a Búzios, são livros de ficção, com contos, enfim. Está amplamente qualificado e vai nos brindar com uma palestra, então, sobre o alienista de Machado de Assis, indo da psicanálise à ficção, com a palavra Cícero Sandrone. Muito obrigado, Ana Maria. Eu, antes de mais nada, iria dizer às minhas amigas e meus amigos, acadêmicas e acadêmicos, que hoje pela manhã eu tive uma luta insana com o meu computador, porque ele insistia em não obedecer às minhas ordens. Acho que foi o melhor crítico do meu trabalho. Ao mesmo tempo, creio que, ao aceitar um convite que, afinal, eu mesmo me fiz para fazer essa palestra no lugar do nosso querido amigo, e muito mais preparado do que eu para fazer, que era Alfredo Bose, se tivesse em Itaguaí, o doutor Simão Bacamarte me internava na Casa Verde, porque realmente é um trabalho que Alfredo Bose,
o Sérgio Paulo Rouanet, que está aqui conosco, poderia fazer com muito mais brilho do que esse jornalista e escritor, e que não passa disso. Enfim, já que, como coordenando o ciclo e sob coordenação de Ana Maria Machado, eu resolvi, então, trazer o texto, que eu vou pedir desculpas, está um pouquinho, como disse no início, o computador não colocou bem nos lugares, mas vamos ver. Então, eu queria dizer que essa palestra foi escrita em memória de uma grande escritora brasileira, Lúcia Miguel Pereira, que foi, de certa forma, a nossa contemporânea, amiga de minha mulher, amiga do pai dela, do Ataíde, e que, então, eu acho que ela foi uma das melhores estudiosas na sua época sobre Machado e sobre exatamente o alienista. Apenas para contextualizar, todo mundo já sabe, é consabido, mas é bom dizer que Machado de Assis nasceu em 1939, 17 anos após a declaração da independência do Brasil, e faleceu em 1908, 21 anos depois da abolição da escravatura e 20 anos depois da proclamação da República. Nasceu filho de Francisco José de Assis, Maria Leopoldina, ele operário, ela lavadeira, ambos mulatos livres. A mãe dele, como todos sabem, morreu cedo, e a madrasta Maria Inês foi a primeira mestra na escola e levou-o para a escola pública. Foi tipógrafo, passava horas e horas no gabinete português de leitura e, antes de completar 50 anos, já era considerado o maior escritor do Brasil. Aos 58, foi eleito o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Durante 11 anos, consolidou a casa, que ao nascer não tinha sede própria, reunia-se no escritório de João Ribeiro ou de Rodrigo Otávio, e mais tarde no Pedagógico, na Rua do Passeio, e em seguida em sede própria no Silogeu, onde ele foi velado. Funcionário público, jornalista, o Silogeu na Lapa, uma praia que tinha na Praia da Lapa, depois foi aterrada. Alguns de nós, eu me lembro bem do Silogeu, do prédio do Silogeu. Funcionário público, jornalista, manteve intensa correspondência com escritores, políticos, intelectuais, artistas, uma correspondência toda reunida por Sérgio Paulo Rouanet em 5 volumes. Não dá para entender como esse homem, que tinha tantas atividades, escreveu tanto, tinha tanto tempo para escrever cartas, né? É tão difícil para nós hoje escrever um e-mail, responder e-mail, mas ele tem uma correspondência em 5 volumes, ativa e passiva. Foi leitor voraz de escritores de ficção e sobre todos os assuntos que lhe interessavam, em especial sobre os assuntos referentes ao tema dessa palestra, os problemas do inconsciente, conhecimentos que embasaram outros textos sobre a loucura, além de O Alienista. Machado de Assis não leu Freud, nem Freud leu Machado de Assis, o que foi uma pena, pois ainda em vida, Machado foi traduzido para o francês e o alemão, e a obra poderia ter chegado às mãos dele em alemão. Como nos ensina Rouanet, Freud era um leitor voraz de literatura. De tanto ler e aproveitar o que leu nos seus estudos, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, ele que sempre almejou o de medicina, que ele não recebeu, ele recebeu o de literatura. Em seu livro, intitulado tão somente com o nome do escritor, Machado de Assis,
publicado em 1936 em São Paulo pela Companhia Editora Nacional, hoje referência indispensável para os que mais tarde caminharam pelos labirintos criados pelo bruxo, Lúcia Miguel Pereira definiu bem o seu trabalho. Aspas, para entender a vida, começou por estudar o homem. Mergulhado nos abismos da alma, à espreita dos menores movimentos, de lá raramente emergia, não lhe bastava saber como agiam, pensavam ou sentiam as suas personagens. O que visava era saber por que o faziam, e ao leitor só comunicava algumas de suas observações, sem lhe dar ao trabalho de explicar as relações entre elas. Quem não fosse capaz de concluir por si mesmo, que fechasse o livro. 10 leitores, talvez 5, bastavam a quem escrevia, entre aspas, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Lembro-me de um texto de Mário de Andrade que dizia: Machado de Assis só deve ser lido depois dos 30 anos. Aí que começamos a entender. Aí temos que ler durante a vida toda e ao fim da vida talvez ainda fique alguma coisa por entender. José Lins do Rego escreveu sobre a obra de Lúcia Miguel Pereira. Não creio que exista outro livro que mostre com mais agudeza Machado como homem e escritor. Lúcia veio nos revelar um Machado que está todo nos seus livros, nos seus contos, mas até o livro de Lúcia ninguém sabia disso. Lúcia era casada com o historiador Otávio Tarquínio de Souza, autor da História dos Fundadores do Império do Brasil, e ambos faltam à glória da Academia Brasileira de Letras. O casal morreu, estavam juntos, é claro, no choque de um avião Vicomte da Varig, que vinha de São Paulo para o Rio, em dezembro de 1959, o choque com um Fokker de treinamento da Força Aérea Nacional. Lembro-me bem daquele desastre em que pereceram 39 pessoas, entre as quais o repórter Luciano Carneiro, que trabalhava para o Cruzeiro. Eu era um dos jornalistas que, durante uma semana, escreveram sobre a tragédia, suas causas, inquéritos, biografias das vítimas e entrevistas com parentes, escritores, diretores e amigos do casal. Eu fazia parte, então, da equipe de repórteres do Globo e me lembro bem que foi uma morte no fim do ano que marcou a passagem do ano de 59 para 60 de uma forma indelével. Hoje, 109 anos depois da morte de Machado, atenção, nova diretoria, o ano que vem são 110 anos da morte de Machado. Milhões de brasileiros já leram o patrono das letras brasileiras. E os inúmeros estudos sobre sua obra, por certo, a maior fortuna crítica da nossa literatura, ajudam-nos na compreensão da obra desse mestre do romance, do conto, da crônica e, por que não dizer, da poesia também. No entanto, para Lúcia, ainda é difícil concluir, no sentido de compreendê-la em toda a sua riqueza. Em suas páginas plenas de mistério, o mais fortuito dos acasos, cada palavra, cada ação ou peripécia, tal frase deixada no ar, um pensamento insinuado, uma vírgula ou um ponto final, podem significar algo mais do que a simples leitura nos diz. Ou pode ter muitos significados, ou pode significar nada. Trata-se da mais estudada obra literária brasileira, sobre a qual se escreveu, se escreve, se escreverá, para desvendar o insondável mistério da vida, e mais difícil ainda, da vida no Brasil, no segundo reinado e nos primeiros anos da República, com reflexos, muitos reflexos, no Brasil de hoje. Basicamente, o tema, está no título da conferência, seria o alienista. Mas antes de discorrer sobre esse texto, eu gostaria de lembrar a opinião do escritor Vladimir Nabokov sobre a criação literária. Para ele, a literatura de ficção não começou quando, no Neolítico,
O menino entrou na caverna e gritou para a mãe: lobo, lobo, lobo. Segundo o autor da Lolita, a criação literária começou quando o menino entrou na caverna e gritou: lobo, lobo, lobo. A mãe correu para protegê-lo, mas não existia lobo nenhum. Assim ele vê a imaginação, aquela imaginação de que todos os seres humanos são providos. O menino que imaginou o lobo, que nos distingue dos irracionais. Não estou bem certo disso, há controvérsias. Mas a imaginação na base, no alicerce da construção literária, pode ser ótima, excelente, muito boa, boa, medíocre, ruim ou muito ruim, não importa. Mas a criação literária tem que ter imaginação. O que me chama a atenção na estrutura narrativa em O Alienista lembra muito Nabokov. O autor cria Simão Bacamarte, personagem que, sem ser um alter ego, encarna muito das ideias de Machado sobre o cientificismo da época. Ele chega a Itaguaí e grita: louco, louco, louco. E afinal não havia louco nenhum, a não ser o próprio Bacamarte. E por que não pode dizer o próprio autor? Vou ler agora o primeiro parágrafo do estudo sobre Machado de Assis, escrito pelo crítico literário José Barreto Filho, para a História da Literatura Brasileira, em vários volumes, sob coordenação de Afrânio Coutinho. Diz Barreto Filho: no decurso de uma atividade literária ininterrupta que durou até 1855, quando publicava os seus primeiros versos na revista Marmota, até terminar o seu último livro, O Memorial de Aires, em 1908, Machado de Assis representa no Brasil o primeiro e o mais acabado modelo do homem de letras. A sua importância na vida intelectual brasileira não encontra paralelo pela qualidade e abundância da obra, pelo caráter inconfundível do escritor, que atravessou incólume todos os movimentos e escolas, constituindo um mundo à parte, no estilo composto de técnicas precisas e eficazes e uma galeria de tipos absolutamente realizados e convincentes. As palavras de Barreto Filho, de uma forma ou de outras, são compartilhadas por todos os que estudaram a obra machadiana. Mas um deles, um crítico cruel de Machado, apesar de companheiro de fundação da Academia Brasileira de Letras, historiador, jurista e poeta, jurista respeitado, poeta nem tanto. Silvio Romero não poupou em seu livro Machado de Assis e Tobias Barreto, publicado exatamente em 1897, ano da fundação da Academia. Silvio faz um paralelo entre o romancista e Tobias Barreto, com ataques amargos ao autor de Brás Cubas. Veja aqui um exemplo das palavras de crítica ao confrade presidente da BL, até então já considerado, à época, quer dizer, na época, o maior romancista vivo do Brasil. Aspas para Romero. O estilo de Machado de Assis, sem ser notado por um forte cunho pessoal, é a fotografia exata do seu espírito, da sua índole psicológica indecisa. Correto e maneiroso, não é vivace, nem rútilo, nem grandioso, nem eloquente. É plácido, é igual, uniforme e compassado. Sente-se que o autor não dispõe profusamente, espontaneamente, do vocabulário e da frase. Vê-se que ele apalpa e tropeça, que sofre de uma perturbação qualquer nos órgãos da linguagem. Que cretino, né? Machado de Assis repisa, repete, torce e retorce tanto as suas ideias, as palavras que a vestem, que deixa-nos a impressão de um tal ou qual tartamudear. Silvio Romero tocou em dois pontos, talvez sem querer, certamente de propósito, em problemas pessoais de Machado, ao citar a sua índole
psicológica indecisa. Machado era epilético, sofria crises nas quais perdia a consciência. E, ao acusá-lo de uma índole psicológica indecisa, referia-se à doença que acompanha a humanidade desde o princípio e a existe até hoje. E, ao falar que seu estilo tartamudeava, fazia referência direta ao fato de Machado ser gago. Segundo ainda Lúcia Miguel Pereira, aspas, Afrânio Peixoto notou engenhosamente que pode, de fato, existir uma influência das pausas respiratórias do autor sobre o seu modo de escrever. Os períodos redondos e longos dos oradores estariam, assim, em função do longo fôlego. A língua direta e precisa de Machado de Assis trai sua dificuldade em falar. Se assim for, abençoemos a gagueira de Machado, que nos valeu as mais límpidas frases do grande clássico brasileiro. O seu estilo conciliador, mas magoado, Machado não respondeu ao ataque e, para sua surpresa, nos dias 25 e 30 de janeiro e 7 e 11 de fevereiro, o Jornal do Comércio publicou 4 artigos de um desconhecidos, assinados com o pseudônimo de Labieno, na defesa do romancista e no ataque a Silvio Romero. Machado escreve a seu amigo Magalhães Azeredo. Aspas, no Jornal do Comércio apareceu um artigo resposta ao livro do Silvio. Tem o meu nome por título, procure depois nas notícias várias. Não sei quem seja o autor. 4 dias depois, Manchete descobria a verdade. Os artigos não eram, como ele pensava, do genro de Lafayette, que tinha levado os originais no jornal, mas do próprio conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, que no Império fora jornalista, presidente da província, deputado e senador, ministro e presidente de um gabinete. Os artigos de Lafayette foram publicados sob o título de Vindicie, o senhor Silvio Romero, crítico e filósofo. Em 1909, ele sucedeu Machado de Assis na cadeira 23 da Academia, então sob a presidência de Rui Barbosa. Essa polêmica entre Machado, e que prosseguiu com outros escritores defendendo ou atacando Machado, ou atacando Silvio Romero, provavelmente vem do fato de Machado não ver com bons olhos as novas ideias científicas, a aspirar um poder inquestionável e que só compartilharia com seus iguais. A afirmação de Simão Bacamarte em O Alienista não deixa dúvidas. Aspas, meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. A ironia machadiana utiliza a pretensão dos cientistas de se igualarem a Deus para fazer uma crítica ao poder que a ciência, no cientificismo do século, passara a conferir aos seus adeptos no período final do Império. E também devotou atenção especial aos nossos intelectuais e às ideias científicas em voga, a partir do seu ensaio sobre a nova geração, os escritores da nova geração, de 1879, mas foi na primeira década de 80 que se esmerou em criações ficcionais marcadas pela ironia com relação ao fascínio de seus contemporâneos pela ciência. O criador de Quincas Borbas era um dissidente em relação a esse modismo, o que comprova a sua polêmica com Silvio Romero. Para continuar aqui, eu devia dizer o seguinte, contar um pouco uma história de que era impossível negar a gagueira de Machado, ele era gago. Mas, de vez em quando,
alguém contava uma anedota deliciosa sobre esse fato. Essa história vem do historiador Max Flois, que foi presidente perpétuo do Instituto Histórico. Aspas, um amigo comum apresentou uma senhora, certa noite, a Machado. A Machado estava animado, em boa veia, e começou a conversar fluentemente. Espantou-se a interlocutora, sem o menor tato, manifestou seu espanto. Ora, veja, seu Machado, tinham-me dito que o senhor era gago. E ele, gaguejando como nunca. Calúnias, minha senhora, calúnias. A mim também me avisaram que a senhora era muito estúpida, e vejo que não é tanto. Vejo que não é tanto. O homem manso e inofensivo por temperamento e por cálculo tinha também seus momentos de descontroles. Mas eram poucos. Em regras, se mostrava, mesmo com os íntimos, de uma amabilidade discreta e fina. E creio que pode-se dizer que hoje não é mais necessário insistir sobre as relações existentes entre a arte e a psicopatologia, no sentido de que as manifestações anormais e mórbidas do espírito têm dado origem a grandes criações no romance, na poesia ou mesmo na pintura. As ilustrações de Portinari, desenhadas especialmente para uma edição do Alienista, comprovam. Eu acho que estão mostrando já o Portinari aí. Quer dizer, e a epilepsia, como já disse, acompanha a humanidade desde o Neolítico. A palavra foi utilizada pela primeira vez por Avicena, no século XI. Não posso deixar de lembrar aqui que esse polímata, nascido no território que hoje é o Irã, em sua época era um dos cientistas e médico com fama mundial. Médicos de toda a Europa iam à Pérsia para formar-se com ele. Há um livro que talvez pudéssemos fazer uma sessão sobre ele, mas não, éramos só cinco conferências. O livro The Physician, traduzido erroneamente para o Brasil como Físico, narra as aventuras de um médico jovem, estudante de médico inglês, que vai à Pérsia estudar com Avicena, quando Londres era um pântano. É um livro e tem um filme muito interessante, mostrando como Avicena, cujo nome em árabe é muito difícil de pronunciar, ele já tinha dominado a medicina de uma forma incrível. E sabia tudo, sabia tudo. A epilepsia de Machado é definida como uma moléstia cerebral, que se manifesta por acessos, enquanto a abolição completa dos sentidos e da razão, acompanhados dos movimentos convulsivos. E ela foi tratada de várias maneiras. Tem um quadro de Hieronymus Bosch que mostra como era tratada na Idade Média. Não sei se mostrou agora aí, mas, Castorino, é uma imagem em que tem um doente sendo tratado com uma espécie de formão e um martelo para tirar as pedras da cabeça dele. Porque parece que a epilepsia eram pedras que tinha dentro da cabeça. Então tinha que abrir a cabeça para tirar as pedras, né? E parece que daí que vem a expressão louco de pedra. Não sei. Mas é preciso pensar em Machado na sua origem, né? Durante sua vida, ele viu o país dividido entre monarquistas, republicanos e monarquistas, católicos e maçons, um imperador liberal, que se dizia
neto de Marco Aurélio, assediado por políticos reacionários que exigiam dele a censura à imprensa e a repressão aos adversários. Um rei quase iluminista, cuja filha herdeira presuntiva era Carola e devotada à igreja, a exemplo de sua avó, Dona Maria I, denominada a Louca, cuja política colonial em relação ao Brasil atrasou o país em pelo menos um século. A essa época de Dona Maria, havia um outro rei louco, que era o rei Jorge III, da Inglaterra. Era louco. E durante o seu reinado, a Inglaterra perdeu as colônias americanas, né? Nessa época que George Washington conseguiu fazer as 11 ou 12 colônias independentes. Quando Jorge III voltou da loucura durante o Império, perguntou, e as minhas colônias? O primeiro-ministro, acho que era Pitt, respondeu, olha, as colônias já eram, presidente. Havia um terceiro louco, que era Napoleão, que pensava que era Napoleão, todos da mesma época. Mas no Brasil, teria esse país com geografia unificada, atribuída à colonização portuguesa e ao Império, mas dividido em regiões, onde economia, populações, hábitos, raízes e artes em geral e tantos outros aspectos discrepavam, poderia ser visto por esse menino, rapaz, homem, que jamais saiu do Rio de Janeiro, a não ser para ir a Nova Friburgo para se tratar, um país pouco contemporâneo e coetâneo, um país que parecia homogêneo, unitário, mas mais tarde, na tese de Jacques Lambert, ou na tese de Edmar Bacha, uma Belíndia, na tese de Lambert falava em dois Brasis, né? A Belíndia fala em dois Brasis também, mas parece que agora mudaram os países. O Bacha depois nos explica. Ou, na visão de Guerreiro Ramos, um conjunto de regiões e micro-regiões vivendo cada um em seu tempo histórico. Isto, e agora em termos psicanalíticos, um país unitário com personalidade íntegra ou um país bipolar ou multipolar na fronteira da esquizofrenia. E essa situação tão multifacetada de um país que nascera não de uma revolução libertária, mas sob o signo de uma espada que cortou seu cordão umbilical com a mãe colônia e mais tarde encontrou-se órfão de pai quando Dom Pedro I abdicou e partia para outras aventuras. Tal como ele, Zé Joaquim perdeu pai e mão logo sendo educado por uma madrasta que se casou com uma Maria Inês e que deu a ele os princípios da educação. Comentário de um estudioso da obra de Freud afirma que o fato de viver no Império Austro-Húngaro, aquele império que se formou de uma maneira, mas era bem dividido, e depois ficou mais dividido ainda com a Sérvia, Croácia, Hungria, Eslovênia, Eslováquia, teria influenciado as teorias de Freud sobre a bipolaridade mental e até os estudos sobre esquizofrenia. Não sei se isso tem alguma racionalidade, mas, enfim, se é bem trovato. Enfim, como afirmou Ortega y Gasset, o homem é ele sua circunstância. Diante do exposto, inteligência excepcional, talento de um gênio, talvez essa circunstância de divisão quase esquizofrênica não escaparam a Machado de Assis. Não só por isso, pela extensão de sua obra, ele permaneceu como autor brasileiro até hoje, com a exclusão de alguns autores como Dionélio Machado, que escreveu Louco de Cati, ou José Cândido de Carvalho, que escreveu Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicão, que é a história de um louco que faz uma boa administração da cidade, de uma cidade onde ele chega, depois, de repente, chega uma ambulância, pega o Lulu Bergantin e leva para o hospício. Ele tinha fugido do hospício, mas tinha sido um excelente administrador. Então, Machado, terá sido o que mais falou de loucura, né? No Espelho, Quincas Borba,
no Alienista, no Brás Cubas, né? E em vários outros momentos, né? Por exemplo, em Brás Cubas, há um momento em que o autor defunto dá uma parada na narrativa de sua vida e convida o leitor, a exemplo do que faz e fez Laurence Sterne em Tristram Shandy, introduzindo uma digressão que se intitula Razão e Sandice. A casa da razão, metáfora do cérebro, é ocupada pela sandice, um verdadeiro terror para a proprietária. Com medo que a intrusa perturbe a sua existência, está no Brás Cubas, né? A razão expulsa a sandice, não lhe cedendo nem um cantinho no sótão. No entanto, lá no fundo, num local ignorado pela consciência plena, isto é, a razão, a sandice encontra escondida, mas carnavalesca, plena de fantasias. Para o autor defunto, a sandice é quem cogita dos profundos problemas humanos. Ela está na pista do mistério da vida e da morte, mas fecha-se em copas, enquanto do seu lado obscuro vai mandando o comportamento humano, mandando a razão as favas. Bom, em outro momento ele tem o delírio, mas eu creio que todos esses livros que ele deu, um dos livros mais interessantes, pelo menos para quem leu, e para Machado deve ter sido muito interessante, é o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. É a própria senhora Leitura que se autoelogiava por ser a mãe de tudo, de todas as coisas, coisas sem as quais o ser humano não teria qualquer sentido. Seria um bípede. E não seria mais nada. Quer dizer, a loucura faz parte da nossa vida. É a tese escrita em latim por Erasmo e hoje comentada aí ad nauseam, mas Machado leu e deve ter acreditado muito disso. O título é Enconomium Moariae. O título é uma homenagem a Thomas More, que era muito amigo de Erasmo e autor da Utopia, como todos sabem, e que foi decapitado pelo rei Henrique VIII e hoje é santo da Igreja Católica. O Elogio é uma das mais divertidas obras filosóficas escrita em termos satíricos e críticos, e, inclusive para os tempos de hoje. Eu queria passar aqui para o espelho, porque o espelho fala a todos nós, né? Como nós gostamos do espelho, né? Como nós nos vemos no espelho. Os mais vaidosos mais, os menos. Mas a história do espelho é a história vocês conhecem, né? Do garoto, o jovem, pobre, que logo é promovido a alferes, e com aquela farda de alferes ele se olha no espelho e vê uma outra figura. Não é? Ele fica sozinho e perde a sua identidade, ele passa a ser outro, passa a ser o alferes, não consegue se reconhecer, ou seja, não conhece a sua verdadeira imagem de moço pobre, ele está ali encantado com a imagem dele. E aí Machado insere uma série de alternâncias entre objetividade e subjetividade, entre concreto e abstrato, entre tempo cronológico e psicológico, entre narrador em terceira pessoa e primeira pessoa. Bipolaridade, esquizofrenia, loucura. Bom, como eu disse, o meu computador fez umas coisas aqui que eu não... Mas eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre também o delírio de Brás Cubas, né? O delírio de Brás Cubas é algo que, talvez por isso que Frísio Romero falou na inconsciência do Machado. Mas o delírio é uma das melhores páginas do Machado.
E seria talvez quem sabe, avant la lettre, um daqueles fluxos de consciência que depois James Joyce e Beckett usaram tanto, né? E vou fazer apenas um pequeno resumo, todo mundo conhece, né? Segundo Roberto Schwartz, além do seu caráter enigmático, o capítulo representa exemplarmente a volubilidade da narrativa machadiana. Ele, de repente, escreve, aqui é o capítulo 16. Não tenho nada para escrever de ser no capítulo 16. Então, passemos pelo capítulo 17. Puro Sterne, pura loucura, puro Machado. O narrador não permanece igual a si mesmo por mais de um curto parágrafo, ou melhor, muda de assunto, opinião, estilo em cada frase. A mudança inopinada faz do caráter do narrador uma célula elementar do dispositivo literário, a volubilidade. A volubilidade. Esse narrador volúvel, que monta no hipopótamo e, de repente, passa a conhecer tudo, a caixa de Pandora, todo o passar do tempo, e que mostra, segundo Alfredo Bose, nem utópica nem conformista, a razão machadiana escapa das propostas cortantes do não e do sim. Alumia e sombreia a um só tempo, espelha, esfumando, e arquiteta fingidas teorias que mal encobrem fraturas reais. A perspectiva de Machado é a da contradição, que se despista, o terrorista que se finge diplomata. É preciso olhar para a máscara e para o fundo dos olhos, que o corte da máscara permite, às vezes, entrever. Esse jogo tem um nome bem conhecido, o bom humor. Creio que, para dar uma notícia sobre o alienista, seria bom entender que ele está narrando, quer dizer, já todo mundo sabe, acho que eu estou chovendo no molhado, a história do Dr. Simão Bacamarte, o grande alienista, respeitado médico que tinha boa fama em Portugal, Espanha e no Brasil. Ele é casado com a viúva, Dona Evarista, que ele julga ser uma boa mulher para gerar bons filhos, o que acaba não acontecendo. E acontece muito nas obras de Machado. Ele que não teve filhos, não passou aquela maldição que ele fala, os personagens dele geralmente não têm filhos, né? E Dona Evarista é uma delas, né? E casa com Simão, esperando que tenha filho, não tiveram. A Casa Verde é um lugar onde todos os loucos. Foi filmado pelo Nelson Pereira dos Santos, Um Asilo Muito Louco, onde os loucos vão entrando, todo mundo sabe, ele vai colocando um louco atrás do outro, baseado na autoridade, na sua diploma que o rei, ainda o rei de Portugal, lidera para fazer o que quisesse no Brasil. E isso vem de uma forma totalitária, autoritária. Qualquer pessoa que tivesse um toque, um método, mesmo Hamlet, que tinha uma loucura, mas havia um método na loucura de Hamlet, qualquer coisa que tivesse. Eu me lembro de umas histórias do interior de Minas Gerais, em que tinham esses loucos que tinham métodos, né? Mas eram pessoas absolutamente normais. Tinha um sujeito que estava comendo no jantar e, de repente, ele pegou o garfo de uma maneira, em vez de pegar de uma maneira mais educada, pegou assim, ou a colher. E a mulher reclamou, mas você pegando a colher desse jeito, não é possível. E ele disse, então 6 meses com a colher assim. E assim ficou 6 meses segurando a colher. Tomava banho segurando a colher, comia segurando a colher, ia dormir segurando a colher, 6 meses. Quando passaram 6 meses, no dia que passaram 6 meses, ele largou a colher. Aí a mulher dele, largou então, agora, né? Ele disse, então mais 6 meses.
Quer dizer, havia um método, era louco, mas havia um método, mas não era louco, era um método, né? Tinha um outro que só andava na contramão. Quando surgiram as primeiras estradas e os carros, era um coronel da região, só andava na contramão. As pessoas sabiam o local. Não adianta, ele só anda na contramão, então o jeito é deixar. Quer dizer, o alienista é aquela história da autoridade, e tem um momento do alienista que eu gostaria de comentar aqui, que é o seguinte: tem um momento em que as pessoas que estão lá vendo ele agindo de uma forma inteiramente arbitrária resolvem se revoltar e chamam a atenção da Câmara dos Vereadores. Não é possível continuar assim. Ele está colocando todo mundo na Casa Verde. E a Câmara diz assim, não tem jeito. A Casa Verde hoje é uma instituição pública. É uma instituição pública. E ele tem um diploma do rei que lhe permite fazer isso. E a Câmara dos Vereadores não pode declarar que ele não pode fazer isso. Nem a Câmara, digamos assim, vamos usar termos de hoje, declarar o impeachment do Simão Bicamarte, nem as manifestações populares. Está lá no nosso alienista. É bom ler essa parte, quer dizer, é de uma atualidade perfeita. Nem a Câmara, nem as manifestações populares. Enfim, no fundo, o que eu pude tirar um pouco do que eu li e escrevi aqui, o computador salvou, não foi o exercício de escrever que chamou a si a tarefa de interpretar a vida por intermédio da expressão literária, nem um mero passatempo. Encontra-se em sua arte, ao mesmo tempo equidistante dos excessos sentimentais, do romantismo, da frieza do naturalismo e do cientificismo, o traço próprio das grandes vocações artísticas. A capacidade de fazer objetos perfeitos, aptos a provocar do espectador aquela suspensão admirativa e essa espécie de sabor particular que o espírito encontra nas obras do espírito. Machado foi exatamente fiel a essa concepção do ofício de escrever. E pôde, por isso, em sua longa vida, realizar-se como um tipo humano a deixar a melhor obra literária produzida no Brasil. Para um dos maiores estudiosos e críticos de Machado de Assis no Brasil, nosso confrade Alfredo Bose, que estaria aqui não fosse o seu luto pela perda dessa mulher extraordinária que foi Ecléa Bose, em O Alienista há um desenho claro de situação de força em itálico. E assim Alfredo Bose descreve o Bacamarte. Filho da natureza da terra, ele traz para a colônia nomeada de maior médico de Portugal e das Espanhas. Protegido pelo rei, fora convidado para reger a Universidade de Coimbra ou, se preferisse, despachar os negócios da monarquia. Ele pode, em itálico, executar os projetos da ciência que o observam. Será status de nobre e portador do valimento régio. Seu status de nobre e portador do valimento transformou em ditador da pobre vila de Itaguaí. O eixo da novela está, portanto, no arbítrio do poder, antes de ser o capricho de um cientista de olho metálico. Também ele diz, mas quando um grupo popular se insurge contra a tirania, o médico marcha até a Câmara
marcha até a Câmara, esse que eu acabei de dizer, e exige o fim da doação de... Mas a Câmara responde, a Câmara era uma instituição pública que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. Em O Altar e o Trono, o saudoso Ivan Teixeira faleceu há 2 anos atrás, eu acho. Um livro que foi premiado pela Academia, afirma: a figuração da loucura e seus correlatos políticos são, com certeza, uma das linhas da força de O Alienista, mas não a única, nem a principal. A denúncia irônica do poder e a investigação humorística da loucura exercem função secundária em argumento mais abrangente e de mais importância na dinâmica da história. O texto incorpora a insânia como condição para discutir não apenas o exercício, mas, sobretudo, a constituição da autoridade. Assim, o texto deve ser lido como imitação burlesca da história do mundo, particularizada no pastiche do processo da hierarquização de uma cidade. Nessa dinâmica, destaca-se o Padre Lopes, alegoria da Igreja. Desde o início, ele ambiciona desautorizar as pesquisas de Simão Bacamarte, neutralizar as verdades da ciência, ratificar a teologia e manter o controle da cidade. A tensão entre o padre e o cientista compõe o fio central da trama, deixando-se interpretar como paródia do velho debate entre a teologia e a ciência, empenhadas com igual obstinação em apresentar a melhor hipótese sobre a origem do mundo e os meios de governá-lo. Por essa perspectiva, o enunciado artístico de O Alienista deveria ser lido como uma intervenção caricatural de Machado de Assis no grande debate entre o altar e o trono, ocorrido por ocasião da questão religiosa, 1872-1875, em que Pedro II teve que se curvar, aqui não sei se concordo muito com ele, diante do poder internacional do clero. Nesse conflito, poderá também ser interpretado como uma espécie de riso desencantado diante da austeridade da encíclica de Pio IX, Santa Cura, movimento que desencadeou a crise entre os poderes político e religioso no Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, estou terminando por aqui, mas não quero terminar um pouquinho pensando no seguinte: o que diria Freud se tivesse lido em vida O Alienista? Poderia talvez ter lido, pois o conto já havia sido traduzido para o francês e até plagiado por um autor, Jules Renard. Ele fez um conto em que contava mais ou menos a mesma coisa, só que passaram na França. Mas não sabemos, o que sabemos é que Freud leu muitos dos clássicos dos seus contemporâneos, como nos provou Rouanet. Mas um texto de Cervantes, que tanto Freud como Machado leram, talvez pudesse dar um pouco a ligação entre os dois. A história da conversação de los perros, das novelas exemplares de Cervantes. Nessas conversações de los perros, 2 cães adquirem por 24 horas a possibilidade de falar, no caso, o espanhol. Então, eles começam a conversar e um pergunta para o outro: como é a sua vida com o nosso dono? O outro diz: não, eu prefiro falar da minha vida. Aliás, vamos fazer o seguinte: você deita aí, senta e me conte a sua vida, e eu fico aqui fazendo observações sobre como foi sua vida, quais são os seus problemas, os seus anseios. Essa é a conversação de los perros de Cervantes, e que Freud afirma que
a base fundamental, a semente que o levou à interpretação dos sonhos foi esse texto de Cervantes. E Machado também escreveu um texto em que dois burros conversam, mas a conversa dos burros é outra. A conversa dos burros mostra o Machado quase como um marxista, falando na mais-valia, falando na velhice, nos problemas da aposentadoria, que eles iam acabar em açougues porque estavam velhos e cansados e não teriam outra coisa para fazer e não tinha uma reforma da Previdência que os salvasse. Então, essa conversação de los perros e a conversação dos burros me dá um pouco a ideia de que Freud e Machado se dariam muito bem. Agora, para encerrar mesmo, eu queria dizer que esse ciclo que a Ana Maria coordenou, todos os ciclos, e me deu a oportunidade de coordenar esse, e, infelizmente, Bose não pôde, eu vim aqui falar um pouco do que eu sei, do que estudei, do que pesquisei, que foi uma homenagem aos 27 médicos que ocuparam cadeiras nessa casa. Se me permitem, eu vou ler rapidamente os nomes só, em ordem alfabética: Afrânio Coutinho, Aloysio de Castro, Afrânio Peixoto, Antônio Ostrezésio, Antônio da Silva Melo, Barão de Ramiz Galvão, Carlos Chagas Filho, Cláudio de Souza, Clementino Fraga, Constâncio Alves, Deolindo Couto, Fernando Magalhães, Francisco de Castro, Gonçalves de Magalhães, Guimarães Rosa, Ivan Lis, Ivo Pitangui, Joaquim Manuel de Macedo, Laurindo Rabelo, Maciel Monteiro, Manuel Antônio de Almeida, Maurício de Medeiros, Miguel Couto, Miguel Osório de Almeida, quem mais, meu Deus? O nosso querido Moacir Scliar, que foi um dos únicos homenageados, o único homenageado, Oswaldo Cruz, Peregrino Júnior, Roquete Pinto, Teixeira de Melo, fundador da minha cadeira, número 6. Isso fica como uma sugestão para um próximo ciclo da cadeira 41. São mais de 27, é quase que uma Academia Nacional de Medicina que esteve aqui conosco. Mais nada a dizer, muito obrigado por toda a atenção e desculpem se realmente não atendi aos que vocês esperavam. Muito obrigado. Muito obrigada, Cícero Sandrone, por essa conferência que começou e acabou tão redondinha. Ele acabou falando na insanidade, na insânia do poder autoritário e arbitrário, e começou falando na luta insana contra o computador esta manhã, então ele já entrou na insanidade cedinho. E estava bem à vontade para poder falar nisso. Fez esse apanhado geral da obra do Machado, não só do Alienista, e vou só completar com um que ficou de fora, que eu acho, que é o Dom Casmurro, que é um livro em que também o autor aborda a loucura, num romance em primeira pessoa, contando como, pouco a pouco, o personagem vai se desligando da realidade, construindo uma realidade paralela e enganando todos nós, leitores, ou não. Mas fingindo que não está ficando louco, diferente do Diário de um Louco, do Gogol, por exemplo, que é outro exemplo, né, de medicina, loucura, insanidade, insânia e literatura. E, enfim, mas nos trouxe, Cícero Sandrone, hoje, essa excelente reflexão tão completa sobre esses diferentes aspectos do alienista, que talvez seja, de certo modo, o relato mais atual na obra do Machado, como ele mencionou, no que se refere à análise de nossa sociedade, nas tentativas, não na psicologia, mas nas tentativas de julgar o outro, de julgar o diferente, de desqualificá-lo, de silenciá-lo, de tirá-lo do convívio comum a todos nós. E sempre merece uma releitura. Machado faz isso de maneira tão brilhante sempre.
Só uma última menção, terminando aqui, a outra doença, que é a epilepsia, que é a doença do Machado, que ele mencionou também. Eu queria recomendar aos que estiverem interessados nisso a leitura de um excelente livro que saiu ano passado, chamado exatamente Machado, de Silviano Santiago, em que ele estuda e analisa o estilo de Machado de Assis à luz da análise do que seria uma análise da epilepsia, com tropeços, trambolhões, convulsões, desvios, deslizes, e como todos esses processos físicos da convulsão epilética vão se refletindo no estilo de Machado. É muito interessante, é um livro muito bonito. Ou seja, Machado é inesgotável sempre, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza e em todos os momentos. Casemos com ele. Muito obrigada. Agora, convido todos para a próxima conferência, dia 7 de novembro, terça-feira, às 17h30. A conferencista vai ser a acadêmica Rosisca Darcio de Oliveira. O título será Os Ativos do Brasil, a Cultura e a Sociedade. É o título da conferência de um ciclo que se inicia sobre ideias para reconstruir o Brasil. Estão todos convidados. Muito boa noite.